Bom dia, gente. Hoje, dia 10 de setembro, nós vamos fazer atividades do livro Buriti e as folhinhas de anexo de português e matemática. Então, vamos lá? Então, antes da gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que nós estamos trabalhando em ciências, que são as plantinhas. E a gente precisa das plantas para quê? É muito importante a gente cuidar das plantas, porque as plantinhas, elas nos fornecem alimentos, elas fornecem medicamentos, né? E também o gás oxigênio que a gente respira, as fibras, né, as fibras que a gente usa, que é como algodão, né, o papel, os óleos, são tudo isso que a plantinha nos fornece, que é a fibra da planta, né? E a sombra, né, gente? Uma sombrinha que a gente precisa para se proteger de um sol quente, dos raios solares, né? Então, aqui a gente vai contar a história de uma história de herança cultural dos povos africanos, né? E o personagem de um conto africano que foi trazido ao Brasil, o Catendê, tá bom? Então vamos lá. O conhecimento das plantas. Algumas pessoas conhecem receitas que utilizam as plantas para cuidar da saúde. Você já ouviu falar de alguma folha, raiz ou flor que são boas para a saúde? Um chazinho que a mamãe faz, né? Quando vocês estão assim com uma dorzinha, né? Que essa sabedoria costuma ser passada de geração para geração, ou seja, a vovó de vocês ensinou a mamãe e a mamãe está ensinando vocês, tá? Alguns povos acreditam que há deuses que cuidam das plantas, como Catendê, personagem de um conto africano. Então vamos ler a historinha aqui? Catendê, o dono das folhas. Em todas as matas mora Catendê, senhor da natureza, dono das plantas. Catendê acompanha o nascimento dos frutos, toma conta das árvores e comanda o equilíbrio do mundo. Por isso, Catendê combate o desmatamento e a derrubada das grandes árvores. Ele quer guardar as coisas da natureza para o homem de hoje e para gerações futuras. Catendê também conhece todos os usos das medicinais das folhas, raízes, frutos e cascas das plantas. Por isso, Catendê é muito respeitado como guardião da natureza. Vive embrenhado nas folhas, nos pós e nas flores, viajando sempre pelas matas. Então, gente, é um trecho de um conto, tá? Porque esse conto é muito grande. Então, depois que vocês leram esse textinho sobre o Catendê, vocês irão fazer essas questõezinhas aqui. Quem é Catendê? Né? Lá no textinho ele é o quê? Ele é o senhor da natureza, ele cuida das plantas, é o dono das plantinhas, né? Como o Catendê cuida das plantas? Então, lá no texto, ó, ele cuida das plantas como? Aqui, ó. Ó, ele acompanha o nascimento dos frutos, toma conta das árvores, ó, ele combate o desmatamento e a derrubada das grandes árvores. Então, vocês vão fazer esse risquinho nessas partes aqui, tá? Sublinhar e fazer passar um tracinho embaixo. Quais as partes das plantas são citadas no texto? Então, foram lá, folhas, raízes, frutos, cascas, cipós e flores das plantas, certo? Aqui, a gente não está dentro da sala de aula, né? Mas a gente pode só conversar. Será que seus familiares conhecem plantas que fazem bem para a saúde? Converse com ele e registre as informações no caderno. Procure saber: você conhece plantas que fazem bem à saúde? Em que situações é possível utilizar essas plantas? Qual é a forma de preparo das plantas? Tá? Então aqui a gente vai fazer só até aqui, gente, porque aqui a gente não vai fazer, tá bom? Porque nós não estamos na escola. Então vocês vão procurar uma plantinha, vai escrever o nome da plantinha lá no caderninho, né? Ah, é um chazinho que usa para quê? Né? Qual é a forma de preparo desse chá? Então vocês vão fazer essa pesquisinha aqui, vai escrever ciências no caderno e vai fazer como um trabalhinho de ciências, certo? Aqui não precisa porque nós não estamos na escola, tudo bem? Aí depois feito isso, se você não entendeu, volta o vídeo, tá, gente? A gente vai fazer a atividade de língua portuguesa, que é o anexo. Opa, deixa a professora aumentar aqui. É o anexo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Dia 10. Então, vocês vão recortar esses personagens aqui, esses que estão aqui,
vão colar cada um, né? Que nós estamos falando dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês vão ler e vão colar aqui, tá vendo? Vai passar colinha aqui do lado de trás, né? Só tô mostrando aqui. E vai ficar igual uma janelinha. Aí vai colar aqui, ó. Certo? Vai ler o personagem. Aí depois, gente, vocês podem, essa folhinha, estar colando no caderninho. E no caderno, vocês vão escrever o nome desses personagens que estão aqui. Ó, do Pedrinho, da Dona Benta, do Narizinho, da Emília, do Saci, e que nem eu fiz como exemplo, ó. E vão circular de lápis de cor as vogais A, E, I, O, U. Então, aqui, olha, eu fiz um exemplo para vocês. Vocês vão copiar o Saci no caderno, certo? Vai separar as sílabas, ó, Saci, e vai circular de lápis de cor as vogais. Quais são as vogais? O A e o I, como eu deixei aqui de exemplo para vocês, ó. Saci, eu separo e circulo as vogais. Eu vou fazer isso com o nome da Emília, com o nome da Dona Benta, com o nome do Narizinho, tá? Com todos os personagens que estão aqui, que vocês irão colar aqui. Pode colocar no caderno essa folhinha, não tem problema. Se não quiser, também pode deixar aqui, só faz isso aqui no caderno, melhor, tá? Aí, matemática, vocês irão fazer esse probleminha aqui, ó. Dona Benta tem 3 vasos. Em cada vaso, Emília colocou 6 rosas. Então, o que vocês irão fazer? 3 vasinhos aqui, ó. Desenham 3 vasinhos. Vocês vão desenhar 3 vasos. Em cada vaso, vocês irão desenhar 6 rosas. Então, eu desenho 6 rosas nesse vasinho, no segundo vasinho e no terceiro vasinho. Aí, eu vou contar quantas rosas, juntando os 3 vasinhos, a Emília colocou nos vasos de Dona Benta. Aí, vai colocar um número do lado aqui, certo? Probleminha B. Numa caixa, há 5 chocolates. Em uma caixa, 5 chocolates. Dona Benta comprou 3 caixas. Quantos chocolates ela comprou? Então, eu tenho que desenhar 3 caixinhas. 3 caixas. E em cada caixinha, eu vou desenhar 5 chocolates. Então, eu desenho 5 na primeira caixinha, 5 na segunda caixinha e 5 na terceira caixinha. Aí, depois, eu vou contar quantos chocolates ela comprou. Conto as 3 caixinhas juntas. Conto da primeira, da segunda e da terceira juntas e coloco o resultado final. C. Pedrinho ganhou um aquário com 5 peixinhos. Quantos peixinhos teria Pedrinho se ele ganhasse 4 aquários? Então, um aquário, ele tem 5. Então, eu vou desenhar 4 aquários. Desenho 4 aquários. Em cada aquário, eu vou fazer 5 peixinhos. Então, desenho 5 peixinhos no primeiro aquário, 5 peixinhos no segundo, 5 peixinhos no terceiro e 5 peixinhos no quarto aquário. Fiz os 5 peixinhos nos 4 aquários, vou contar todos os peixinhos que eu desenhei. Aí é o resultado final. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula. Abraços e beijinhos para vocês.